não é só unidade aqui, nós como eu sempre digo, como uma grande família, como uma grande equipe nas mãos do Espírito Santo, mas o corpo de Cristo dentro de uma ilha. Isso vai acontecer para a glória de Deus, amém ou não? Essa palavra tem a ver. Vamos ler até o versículo 5. Eu mesmo, dizendo Paulo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo ainda não tinha a Bíblia por completa nas mãos para dizer que Cristo era o centro. Paulo não tinha todas as folhas como você tem hoje de um livro verdadeiro, maravilhoso, que é a palavra de Deus, para dizer o seguinte: Jesus é o centro, Jesus e nada mais. Esse é o nosso tema. Eu estou dizendo isso e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, que eu vou ser bem breve. Porque nós vivemos 4 dias, nós vivemos um dia lá em São Paulo, muitas igrejas, jovens cristãos, passaram o mês de fevereiro como, a maioria eu digo, né? Como nunca tinham passado antes. Mesmo aqueles que não puseram, às vezes você, é um caso, às vezes você trabalhou, você viajou, você não pôde estar aqui na nossa conferência, não estava em São Paulo, às vezes você foi para outro lugar e aproveitou com Deus também, amém. Mas de certa forma você ouviu, viu, presenciou, experimentou, teve uma experiência profunda com Jesus, muito forte no início do seu ano de 2020. Mas também eu quero te mostrar um outro lado, o lado da festa, o lado do oba-oba, um lado que não pode nos interessar, é um lado que não pode nos motivar, é um lado que não pode caminhar lado a lado conosco, é o lado das luzes, é um lado que não faz parte de nós, não deveria, pelo menos, porque o centro não existe lado no centro, o centro é o centro. E o centro para a nossa vida se chama Jesus. Amém? O nosso maior tema, o nosso maior evento, a nossa maior motivação, o nosso maior tudo é Jesus. Paulo, nas entrelinhas, mas você consegue entender muito bem quando você lê esses 5 versículos, ele está dizendo isso. Mas por que Paulo? Como isso era possível na vida de Paulo, para ele entender que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz: pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Deixa esse texto aí, por gentileza. Para Paulo, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, a Bíblia, ela apontava para Jesus e sua salvação. Apresentar a Bíblia em sua plenitude era pregar Cristo como tema e substância principais da mensagem da Bíblia. Para onde quer que voltemos na palavra de Deus, Jesus é o assunto principal. E isso nós vemos desde Gênesis a Apocalipse. Jesus é o centro. E olha só, portanto, não houve texto que Paulo pregasse que não fosse sobre Jesus.
não meramente como um exemplo a seguir, mas como um Salvador. 1 Coríntios 2:1 diz: quando fui até vocês anunciando o ministério de Deus, a parte final, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Olha só, a pergunta que pode ser para essa noite é a seguinte: por que Paulo? Por que Paulo tem esse entendimento de que Jesus e nada mais? Por que Paulo consegue ter um entendimento de que Jesus é o centro, de que Jesus é a luz, de que Jesus merece todos os aplausos, Jesus é quem merece o microfone, Jesus é quem toma conta do violão, Jesus é quem toma conta de um convite, Jesus é quem precisa estar com a face, com a cara dele estampada em um cartaz de um evento? É Jesus. Simples. Simplesmente pela escola que Paulo foi formado. Ainda sendo Saulo, antes de ele ter o encontro real com Jesus na estrada de Damasco, ele tomou a sala de aula mais impressionante da época. Seu professor e mestre foi Gamaliel. Para você ter uma ideia, durante a época dos estudos de Saulo em Jerusalém, cerca de 1000 alunos frequentavam essa escola rabínica, que era também chamada como casa de interpretação. Mas veja bem, Gamaliel, professor e mestre de Saulo, ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que ele era conhecido como, entre aspas, a beleza da lei. Paulo, ainda sendo Saulo, conhecia muito, ele tinha todo o conhecimento. Mas olha só como que é interessante, Saulo conhecia Deus por conhecimento, mas não conhecia por intimidade. Outra coisa, Saulo para o conhecimento era igual à morte, a lei mata. Mas veja, Paulo, depois que Saulo já teve encontro com Deus, com Jesus, virou Paulo, mudou o nome. Paulo para a revelação era Cristo vivendo nele. Saulo tinha conhecimento, mas ele não tinha revelação. E aí, interessante sobre isso é que agora para Paulo, Cristo era a chave para tudo. E o interessante é que lá em 1 Coríntios 2:4 nós lemos algo muito interessante. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Uma coisa interessante sobre isso, a pregação de Jesus ela é simples. O próprio Jesus ele se faz simples, ele se fez simples, mas ele é muito poderoso. Consegue entender isso? Da mesma forma que Jesus ele é simples, ele é poderoso. Parece que da mesma forma que o Evangelho ele consegue falar com aquele que não é culto, o Evangelho consegue falar com aquele que tem muita sabedoria. Da mesma forma que o Evangelho de Jesus não consegue falar com aquele que tem o total conhecimento, o Evangelho de Jesus consegue falar com aquele que tem total sabedoria. Não importa, a questão é, da mesma forma que Jesus está no centro, ele não tem lado nenhum, porque o centro as pessoas conseguem se achegar. Não existe direita, esquerda, para frente ou para trás. Existe apenas um lugar, e esse lugar já está ocupado, e é o lugar de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe glória para ninguém, não existe tapinha nas costas para ninguém, não existe aplauso mais para ninguém, só para Jesus. Ok. Paulo não teria motivação em dizer e pregar sobre Jesus com palavras persuasivas. Lembra que eu disse para você, ele foi ensinado com o maior mestre da época, Gamaliel, uma das maiores escolas rabínicas, ou a maior, cerca de 1000 alunos. Saulo e depois Paulo sabia do que ele estava falando por conhecimento. A partir do momento que ele tem
o encontro real com Jesus na estrada de Damasco, Paulo tem duas coisas: ele tem conhecimento, mas agora ele tem poder do alto. Agora ele tem a sabedoria aqui da terra, mas agora ele tem sabedoria do alto. Não teria motivo nenhum para ele dizer isso. Ele poderia usar argumentos, ele poderia usar de retóricas. Paulo poderia usar de seu total conhecimento de um coach. Paulo poderia ter todas as ferramentas para chamar a atenção das pessoas para si na hora que ele estivesse falando. Paulo poderia ter todos os argumentos necessários e toda a atitude necessária para chamar a atenção do povo, mas ele jogou no lixo. É como se aqui ele pudesse estar nos dizendo: nada adianta o meu diploma diante de Deus se não tiver poder. E aí, não são palavras de engano que Paulo está dizendo, não são para aplausos, não são para massagear o ego, mas é Cristo crucificado e ressurreto, é o poder de Deus em Cristo Jesus, é o plano e propósito de Deus através de Jesus. Parece algo muito louco, porque da mesma forma que Deus ele é muito estratégico com Paulo, ele ensina o cara a ser simples. E parece que aquele que é forte, na verdade ele é fraco, e diante de Deus aquele que é fraco é forte. Feliz aquele que dá do que recebe. Que loucura! Para você viver você tem que morrer. E a nossa geração, ela está querendo aplausos. A nossa geração, ela está querendo outra coisa. E olha só como que é interessante. Você vê Estevão, a terra apedrejou Estevão, mas o céu ficou de pé para honrá-lo. Veja, a terra levou o próprio Paulo à morte, mas o céu coroou de vida. A religião da honra terrena chamou Jesus de Belzebu, mas o Pai Celestial o chama de filho amado. Olha só, muitas vezes o que o mundo rejeita, o céu aplaude. Uma coisa que você precisa entender para o resto da sua vida: o seu posicionamento e a sua maior influência, a sua maior paixão e o seu maior propósito é fazer aquilo que o céu está dizendo para você fazer. Aquilo que é atitude sua com os seus lábios é aquilo que o céu está dizendo para você fazer. Aí você pode dizer assim para mim: Tiger, mas como que eu vou ouvir isso? É a palavra. Paulo tinha conhecimento, mas ele tinha poder da palavra. Paulo, ele tinha tudo aquilo que era necessário na mente dele como uma mente humana por causa da palavra, mas ele tinha os joelhos no chão, arraigados pela uma vida de oração. Conhecimento e palavra, nada é comigo, mas é o centro, Jesus e nada mais. Olha, o poder do evangelho, como Paulo está dizendo, não é apenas falar, mas é demonstrar. Repita comigo: falar, mas agora eu vou demonstrar. É como se fosse um holofote. Um holofote. Quando você olha para o holofote, se eu não tenho a luz, passo apenas de um morto falando para outro morto, de um cego para outro cego. Mas se a luz de Jesus brilha em mim, o poder de Jesus é manifestado, e as trevas se vai, e a luz de Jesus entra. Por que eu estou dizendo uma questão de holofote? A luz não é minha. Eu não tenho luz. A luz não faz parte de mim. Eu não tenho a luz para iluminar as trevas. Eu não consigo fazer de um lugar onde eu estou luz. A questão principal, eu e você, nós somos, através de Jesus Cristo, a luz em meias trevas de uma família que precisa de uma palavra. Você é luz lá na sua faculdade, você é luz
lá no seu trabalho. A luz não sei o que produzo ela, mas é a luz de Jesus resplandecendo em mim. A partir do momento quando eu vivo em santidade, quando Jesus é o centro, quando eu vivo na palavra, a luz vai resplandecer em mim, e essa luz eu consigo resplandecer para os demais. Tem pessoas nas trevas, eu puxo essas pessoas das trevas e eu trago para a luz, eu mostro para ela. A questão e o poder não é meu, é a luz de Jesus. Não tem nada em mim, mas é Jesus e nada mais. Não existe poder em mim, mas é a luz que está resplandecendo em mim. Para você ter a luz, viva como eu vivo. Isso se chama testemunho. Imagina focos de luz sobre Marília. Imagina focos de luz nas universidades. Imagina focos de luz em cada rua, em cada bairro, com as nossas células, ou você caminhando, aonde você estiver. Jesus é o centro da tua vida. Você pode estar passando por dificuldades, não por uma questão simplesmente de batalhas, mas o centro tem outra pessoa nele. As tomadas de decisões não é de Jesus. E olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura, olha aí, de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, e os gentios ou os gregos buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios ou os gregos dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas a questão é, por que os judeus estão dizendo neste texto que eles se ofendem, e que os gregos ou gentios estão dizendo que é tolice? Vou te explicar. Para os gregos da época, uma salvação que não viesse através de uma filosofia e de um pensamento elevado, aquele pensamento tipo assim: uau, nunca tinha pensado nisso. Mas por meio de um Salvador crucificado, era o oposto da sabedoria, era tolice. E por que um Salvador crucificado? A cruz naquela época era o pior das mortes, era algo completamente de humilhação. E como que alguém que tem total sabedoria vai morrer em um madeiro? Como alguém tão forte e poderoso vai ser espancado até a morte? Como alguém tão poderoso vai ser deixado e ainda calado, ser preso em uma cruz? E aí você vê os judeus. Para os judeus, uma salvação que não viesse através do poder de um libertador que derrubasse os romanos, mas por meio de um Salvador crucificado, de novo, era o oposto da força, era a fraqueza. Então aí você olha como que é interessante essa questão, porque no ministério de Jesus não há grandeza terrena, há poder do alto. Não há palavras ao vento, há a própria palavra que separa juntas e medulas, e ela é poderosa. Deus disse a Paulo para ir para Jerusalém, onde seria preso. Deus disse para Paulo para ir para Jerusalém, porque ele ia ser preso. Se você recebesse uma palavra profética dessa aqui, isso aqui nem é profética, é o próprio Jesus falando, você vai falar assim: calma aí, como assim vou ser preso? Vai me levar lá para ser preso? Vou fazer o que lá? Eu tenho tanta coisa para fazer ainda, sou tão novo. Aí imagina Paulo: mas Jesus, eu tive um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, eu tenho tanta coisa agora para fazer. Olha, eu quero evangelizar, eu sou um missionário, eu sou um grande evangelista. Paulo, você vai para Jerusalém e você vai ser preso. Se Paulo seguisse a fama e a grandeza do seu ministério, como já era grande, teria ido para outros lugares. Agora vem, não siga o ministério da fama, siga o Deus do ministério.
Você precisa ter um coração enraizado em Jesus. O seu coração, ele precisa estar enraizado na palavra de Deus, Jesus e nada mais. Muitos estão tão focados em suas tempestades, até gaguejei. Muitos estão tão focados em suas tempestades, que estão perdendo experiências com Deus. Andam de problema em problema e não de glória em glória. Falam do que vivem e não para quem estão vivendo. Vivem para apagar o fogo das adversidades e não para queimar com o fogo do Espírito Santo. A questão é, o nosso foco é o próprio Jesus. O nosso Senhor é o Senhor Jesus. O nosso líder e pastor é o Senhor Jesus. Ele vai dar o norte para que possamos segui-lo. Ele vai dar as direções corretas para que possamos alcançar ainda mais vidas. Ele vai te dizer o que é necessário fazer no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da tua casa. Não importa o que as coisas que podem estar acontecendo, o seu foco precisa ser Ele. Não importa as batalhas que você vem estar passando, o seu foco é o próprio Jesus. Você precisa entender, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, não importa, é literalmente como um grande casamento, mas esse casamento é eterno, porque nós somos noiva e Ele o noivo. Mas a questão é, a tua intimidade com Jesus, ela vale a pena e nada mais. Nada supre as suas necessidades, nada supre as suas carências de relacionamento, não supre a sua depressão, não supre os seus desejos da carne, nada se compara. Parece que tem um buraco negro dentro de você, e sabe o que está acontecendo? Não há mais solidão, não há mais a perdição, não há mais tristeza para você, não há mais batalhas que vão para ainda pior, não existe mais. Sabe por quê? Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus é o centro da sua vida, Jesus é o centro dessa igreja, Jesus é o centro da nossa cidade. Creia nisso e creia, porque é Ele e nada mais. Você precisa crer nisso. Não existe holofotes, não existe ideias criativas maiores do que o que Jesus já fez. Você sabe muito bem, a Bíblia diz que não tem como colocar tudo no livro o que Ele fez. Mas você está se deixando enganar pelas luzes. Você está se deixando enganar pela influência do mundo. Você está se deixando enganar pelo seu coração enganoso. Se eu e você tivermos o nosso foco e manter ele com o foco em Jesus, eu quero dizer algo para você: viveremos grandes coisas. O maior movimento que nós podemos ter como igreja se chama movimento de oração. Uma igreja que não ora está morta. Uma igreja que não caminha com Jesus, ela está morta. Ela pode ter muita coisa, mas ela está morta. Ela está completamente morna, nem fria e nem quente. Por estar morna, Deus vai vomitar ela na boca dele. Não existe essa intimidade, não existe um laço de unidade, não existe nada se não for pela vida de oração. Não existe voto. Não vai existir de você vir 4 finais de semana dentro da igreja para você fazer um voto com Deus, você receber alguma coisa. Isso não existe. A questão de uma intimidade com Deus, ela é por meio da oração. É um relacionamento com Jesus, e é Ele e nada mais. Estamos passando no Brasil um momento muito crítico na saúde. Mas esse Jesus que está sendo pregado aqui hoje, Ele cura. O nome é poderoso e vai ser eternamente. Jesus cura. Eu gostaria de orar sobre isso hoje. Jesus vai curar. Jesus vai libertar. Você vai sair daqui apaixonado de novo por esse grande homem. Eu quero dizer algo para você. Mesmo que para gregos, gentios, judeus, seja para quem for, era fraco um homem crucificado,
Mas eu quero dizer para você que este crucificado ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte, morte de cruz. Ele vive dentro de você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida. Ânimo, seja alegre, viva o melhor de Deus. É isso que Deus tem preparado para você. Não importa como começou o ano, não importa como a perspectiva do teu ano, você precisa ter ânimo, porque você serve a um Deus vivo e verdadeiro, e Ele é o único verdadeiro, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o alfa e o ômega. Ele projetou você desde o ventre da barriga da sua mãe. Ele sabe os teus limites, Ele sabe da sua insegurança, Ele sabe dos teus sonhos. Mas a questão é, você precisa de uma vez por todas crer que Jesus está com você todos os dias da tua vida. E não importa o que aconteça, não importa relacionamentos, não importa os teus sonhos, é Jesus e nada mais. E com Ele você vai ser uma pessoa vitoriosa. Você precisa crer nisso. Aleluia. Você quiser ficar assim em pé, por favor.